Oi, tudo bem com vocês? Eu queria conversar um pouquinho sobre Sailor Moon Cosmos, os dois últimos filmes da saga de Sailor Moon. Sailor Moon Crystal vem adaptando o mangá e chegou no último arco, que é o Arco Stars. Está sendo adaptado agora, os filmes já estrearam no Japão e possivelmente vão vir pela Netflix entre novembro e dezembro, aos que os rumores indicam. Ainda não tem nenhuma data confirmada, eu tô gravando isso em setembro, mas eu não sei quando esse vídeo vai sair. Ele pode sair em outubro, em setembro mesmo, novembro. E quando ele sair, talvez já tenha alguma data, alguma coisa, mas até o momento não tem. Eu queria conversar um pouco sobre esse último arco de Sailor Moon, porque ele é bem curioso. Geralmente eu gravo esses vídeos que eu falo de alguma coisa, eu gravo com roteiro. Mesmo que seja um roteiro mais simples, eu gravo com roteiro para não me perder e devagar tanto. Mas esse aqui eu queria só conversar um pouco mesmo, porque é uma coisa que eu tava divagando faz um tempinho, que é como que as pessoas não estão acostumadas com o Sailor Moon, entre aspas, original. Principalmente aqui no Brasil. Elas têm uma ideia de Sailor Moon muito fora do que Sailor Moon é. Muito por causa da adaptação do anime, que mudou bastante coisa. Muito por causa de como que Sailor Moon é retratado no geral, sabe? Em mídias, em fanarts, em produtos. Por exemplo, é muito difícil quando você conversa com alguém a pessoa associar Sailor Moon, por exemplo, a alienígenas e a viagem no tempo. Mas são coisas que estão, tipo, desde os primórdios da série. Elas associam muito a uma coisa muito mágica e etérea, o que tem também, mas eu acho que puxa muito mais pro lado de outros Mahou Shoujos como Sakura Card Captors. Sailor Moon mistura um pouquinho de ficção científica no meio, mesmo que as pessoas não se deem tanto conta disso. E juntando isso com o último arco de Sailor Moon, que foi um arco que sofreu muito de adaptação, sabe? Ele foi um arco muito modificado. Muita gente, no geral, diz que Sailor Moon inteiro, o mangá é completamente diferente do anime. E eu não acho isso. Eu acho que os dois têm temas muito parecidos. Eles trabalham com esses temas de maneiras diferentes. O anime clássico, ele prefere muito mais trabalhar o cotidiano da Usagi e das garotas, mostrar esse lado mais civil delas, que no mangá fica de fora. Em Crystal, por extensão, que tenta adaptar mais fielmente o mangá, também fica de fora. O que eu acho ruim, eu acho o lado, entre aspas, humano da Usagi, o lado não guerreira dela, muito divertido. É uma coisa que Sakura Card Captor fez também depois na adaptação. Pegou o mangá e colocou muito mais momentos cotidianos, de interação entre os personagens. É uma coisa bem gostosa, que eu sinto falta nos animes hoje em dia. Mas voltando, eu não acho o mangá e o anime tão diferentes assim em adaptação. Até o terceiro arco, eu acho que eles são bem iguais. O quarto arco, que é o Dreams, que é a saga do Pegasus, tudo, ele é diferente em alguns pontos ele é igual. Quando ele chega no final ele muda bastante, mas ainda dá pra ver um requisito de adaptação do mangá. Quando chega no último arco de Sailor Moon Stars, eles basicamente pegam os personagens da história, os personagens principais que estão lá na história, e criam outra história por cima. É uma adaptação muito livre, muito livre. Tem seus pontos positivos e negativos, o mangá tem alguns excessos nesse arco. Bom, eu tava editando e ouvindo de novo o vídeo aqui e eu percebi que eu falo um pouco sobre os excessos que tem no mangá e eu não explico. E na verdade eu não queria explicar para não dar spoilers para quem ainda vai ver a história e pode talvez ficar tirar um pouco a surpresa, sabe? Não que eu acho que precise muito de spoilers de um mangá de 30 anos atrás quase, mas eu acho que para explicar o meu ponto seria legal eu falar desses excessos da Naoko. Então, se você não quer ver nada, pula para esse minutinho que vai estar aqui no vídeo. No mangá acontece algumas coisas nesse último arco que vão acontecendo em cadeia. A primeira coisa dela é que todas as Sailors simplesmente são destroçadas e morrem, sem nenhum tipo de peso. Elas só vão morrendo uma atrás da outra. Começam a jogar personagens novos para você nesse meio tempo.
Que eu acho, tipo assim, é um ponto que não é legal na história. Você pega essas personagens que você já gosta, que já tem bastante carinho por elas, e mata todas as Sailors, e depois joga outros personagens, tanto vilões quanto novas heroínas, e fica um pouco difícil você se apegar a elas, sabe? Apesar de eu adorar as Sailors Starfights, elas são muito legais, e isso acaba enfraquecendo até elas mesmo. A própria princesa Kakyu tá lá na história pra nada, sabe? Não faz muita coisa, nem são um monte de personagem. A Naoko precisou matar elas pra conseguir fazer uma história mais fechadinha. Isso é meio ruim. Depois, tanto a Sailor Cosmos quanto a Sailor Cauldron, que são meio que o deus ex machina da história, aparecem do nada. Elas nunca são mencionadas antes, elas simplesmente aparecem pra resolver o problema. E a mesma coisa é pro vilão final. Eles meio que reciclam o vilão lá de trás, que não é um vilão que tem tanto peso assim. Não fica legal, sabe? Tipo, acho que seria muito melhor se fosse só a Galáxia mesmo. Se só a Galáxia fosse a vilãzona final e ela só é uma imperatriz mesmo e derrotou ela, acabou. Ter isso do caos, eu acho que é um excesso que não precisava ter no mangá. Acaba enfraquecendo demais no meu ponto de vista. Era só isso mesmo. Na verdade, a Naoko como um todo tem bastante excessos no mangá, que o anime corta e às vezes ele aumenta também. Ele pega alguma dessas coisas e ele joga a quinta potência. Outros nem tanto. Mas muito ficou de fora, principalmente ao tom do arco, sabe? O tom do arco original, ele lembra muito os episódios finais da primeira temporada do anime de Sailor Moon. Isso que eu acho muito curioso. Porque o anime clássico de Sailor Moon, ele, apesar de ter a mesma história, a primeira temporada principalmente do mangá, os últimos capítulos do anime, ele tem um tom bem mais diferente do mangá. Enquanto o mangá, o Sagi meio que vira uma deusa ex machina e vai lá e derrota a Rainha Beryl e a Queen Metalia, no anime, ela meio que, tipo assim, ela vai perdendo cada uma das amigas dela em sequência, e depois de tudo isso, ela meio que une a força dessas amigas e as lembranças que ela tem e a vontade dela de proteger o mundo civil para derrotar a Rainha Metálica. Uma cena bem bonita, e essas coisas que me fazem gostar bastante do anime clássico, sabe? E essa última temporada de Stars no mangá tem muito essa vibe, o que o anime deixou de fora. O anime deixou isso na primeira temporada, criou isso na primeira temporada, né? Mas deixou isso completamente de fora no Arco Stars. O Arco Stars é bem mais leve, o que é curioso. E isso me faz, tipo assim, o tom do mangá que é um pouco diferente, alguns excessos da Naoko, o anime clássico ter cortado, tipo, quase toda a história e substituído por outra, mudado bastante personalidade de alguns personagens, nesse arco principalmente, me faz ter a sensação que talvez as pessoas não estejam tão preparadas para a dose de nostalgia que é esse arco. Porque ao mesmo tempo que ele remete algumas coisas do anime clássico, principalmente da primeira temporada, ele tem várias coisas que são mais continuações do mangá. E eu penso assim, algumas pessoas que talvez estejam só acostumadas com o anime clássico, nunca leram o mangá, nunca foram tanto atrás dos outros episódios de Sailor Moon Crystal, porque eu sei que vai ter muita gente que não assistiu Sailor Moon Crystal, talvez não tenha assistido nem Eternal, que é a continuação, que esses filmes são a continuação de Eternal, e já vai direto para Sailor Moon Cosmos no futuro. Talvez essas pessoas tenham algum estranhamento de Sailor Moon, sabe? Do que Sailor Moon é de identidade. Porque eu acho que as pessoas que estão no fandom, principalmente, elas às vezes esquecem um pouco que a gente que consome tudo, a gente que vai atrás de teoria, que vai atrás de todos os outros produtos, não somos o público majoritário. Muitas vezes algumas pessoas assistiram essas franquias durante a infância só e vão voltar a assistir agora nesse novo filme sem ver os outros. Isso acontece muito. É por isso que Marvel sempre tenta
faz essa fórmula de filmes deles, que é uma continuação eterna, mas é uma continuação eterna que nada acontece em cada filme, e é por isso que muitos deles são tão monótonos. Ela faz isso para qualquer pessoa poder acompanhar a franquia em qualquer momento, entende? Mas não são todas as franquias que são assim. Sailor Moon não é assim. Então, alguém que não assistiu Sailor Moon Crystal, não leu o mangá, só veio de Sailor Moon clássico pra assistir agora, muito possivelmente vai ter um estranhamento muito grande do que é Sailor Moon. Eu acho que Sailor Moon Eterno não teve tanto isso porque ele ainda é um arco um pouco mais contido, sabe? Apesar do anime clássico ter mudado algumas coisas de Sailor Moon Eternal, eu consigo ainda enxergar essa história sendo adaptada no anime clássico, diferente de Sailor Moon Cosmos, que eu acho que ele é bem diferente. Ele é o arco mais diferentão de todos. Não que eu não ache que as pessoas não vão gostar. Eu acho que elas vão gostar sim de Sailor Moon Cosmos. Eu acho que vai ser uma experiência boa, principalmente para quem só viu o anime clássico. Mas talvez tenha sim um estranhamento do que essa franquia é, sabe? Da identidade dela. Talvez algumas pessoas pensem, nossa, parece que Sailor Moon não era bem assim que eu me lembre. Muito desse devagamento meu sobre Sailor Moon veio de Clear Card, porque as pessoas não gostaram de Sakura Clear Card quando a adaptação veio, nem do mangá, nem do anime, e eu tenho a sensação que isso aconteceu muito porque o anime Clear Card adapta muito fielmente o mangá de base, coisa que o anime original de Sakura Card Captor dos anos 2000 não fazia. Ele tomava muitas liberdades, e liberdades não são só filler, sabe? São tipo os tons gerais da cena, alguns temas, alguns momentos. Ele mudava a estrutura da série de uma forma muito única e deixou ela melhor pra mim. Eu, aliás, acredito, talvez tenha uma opinião muito impopular, que o anime de Sakura Card Captors é um anime muito melhor do que o mangá é, porque o próprio mangá tem vários excessos, às vezes ele se leva a sério demais e às vezes ele não deixa algumas cenas de cotidiano e de ambientação acontecer com tanta leveza igual o anime deixa. E isso causa um estranhamento quando uma franquia adapta fielmente esse material e a pessoa vai ver essa adaptação achando que é a continuação do que ela viu na infância, mas na verdade é a continuação do mangá e não a continuação do anime. E essas obras têm uns tons muito diferentes. Hoje em dia, a indústria do anime no geral, ela tenta seguir mais fielmente as obras originais. Tenta seguir mais fielmente o que os mangás têm, os temas centrais, as propostas. E isso é uma coisa que não acontecia tanto antes. Muitos desses criadores tomavam liberdades criativas e muitas delas eram questionáveis, mas muitas também eram para melhor. E quando essas liberdades criativas davam uma atmosfera e uma personalidade muito única para essas franquias, quando as pessoas vão revisitar ela no futuro, isso causa um estranhamento muito grande. Bom, eu acredito que Sailor Moon Cosmos vai ser diferente de Sakura Clear Card, que as pessoas vão gostar, mas eu ainda acho que apesar delas gostarem, elas vão ter um certo estranhamento quanto à franquia, quanto à identidade de Sailor Moon no geral. Principalmente aqui no Brasil, que a gente não teve tanto material de Sailor Moon nesses últimos anos, e as pessoas ainda estão muito apegadas à memória dos anos 2000 dessa franquia. Então, eu acho que elas vão gostar, mas vão ter um estranhamento muito por conta disso, porque a nostalgia, ela tá muito mais na nossa memória do que realmente essas obras são. E apesar do clickbait do vídeo, eu acho que você deveria ver, você vai gostar possivelmente se você tem uma memória afetiva dessa franquia. Eu só queria divagar um pouquinho porque é uma coisa que estava na minha cabeça, e se você ouviu até aqui, muito obrigado. Tenha um ótimo dia e até mais.